E aquele homem bondoso caminhando pela rua se depara com um mendigo, então abre o seu alforje, pega o punhado de moeda que tem e começa a dar para o mendigo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí olhou para a mão e só tinha mais uma moeda, falou, essa aqui eu vou levar para o meu filho. 6 moedas de ouro aquele mendigo tinha ganhado daquele homem bondoso. Ainda que ele trabalhasse a vida inteira dele, mendigasse a vida inteira, ele não ganharia o suficiente para comprar 1/10 de uma daquelas moedas. Mas aquilo desencadeou nele uma cobiça, e ele correu atrás do homem bondoso e o esfaqueou pelas costas e tomou aquela moeda dele. Agora estava com 7 moedas. É uma história triste, né? Esse homem merecia a pena de morte, pois é. Mas eu e você muitas vezes somos esse mendigo. Deus Pai reservou o 7º dia para o seu filho. Nós temos 6 dias por semana para trabalhar, para cuidar das coisas materiais. E no 7º dia ele queria que nós tivéssemos a intimidade com o seu filho. E muitas vezes nós roubamos essa 7ª moeda dele. E é por isso que os discípulos, né, na sequência do evangelho de ontem, quando Jesus mandou os discípulos darem de comer para aquele povo, e Jesus fez a multiplicação dos pães, Jesus percebeu que eles estavam muito focados nas coisas materiais. E por isso ele permitiu uma provação, enviou eles para uma provação, para que naquela noite eles reconhecessem a divindade de Jesus. Então, no final da tarde, Jesus mandou, vocês vão, atravessam o lago, que eu vou ficar. E aí foi. E diz a palavra que na 4ª vigília, isso é quando já estava quase clareando o dia, Jesus aparece. Mas aparece somente depois de eles serem muito, muito, muito provados. Aqueles homens eram pescadores, marinheiros, eles conheciam tudo a respeito d'água, né? Mas eles ficaram com muito medo, eles acharam que daquela noite não ia passar, que o navio ia afundar, por causa do vento, né? E então, na madrugada, se já não bastasse o medo dos ventos, do medo de morrer afogado, aí aparece aquela assombração. Jesus caminhando sobre as águas. Sabe, é exatamente assim que acontece com a gente. Quando nós não temos essa intimidade com Deus, Deus nos oferece essas provações para quê? Para que a gente, como diz São Felipe Neri, para que a gente se torne mendigo de Deus. Busque Deus, porque Deus é como nosso amante, nós traímos e ainda assim corre atrás. Claro, guardadas as devidas proporções, é isso que falam os santos. Deus, ele corre atrás de nós como um amante, que mesmo depois de ser traído, ainda corre atrás de nós. Então, essa oportunidade que Jesus deu para os seus discípulos, né, e os seus apóstolos que estavam na barca, nos faz também refletir na nossa vida. O que significa a barca aqui? É a igreja. Quando nós somos igreja, e seja a igreja, digamos a igreja católica, ou a nossa família também uma igreja, se nós tentarmos conduzir essa igreja sem Jesus, não vai dar certo. Não vai. As tempestades desse mundo vão, porque o medo de faltar o necessário, porque as vaidades, porque tantas coisas que acontecem, que a gente busca, essa busca desenfreada pelos bens materiais, e cada vez, quanto mais a gente busca, mais tem, e paga seguro de vida, e paga, e paga, e paga, e paga, e paga, e vira aquela loucura na nossa vida, porque nos falta Deus. Por isso que muitas vezes Deus permite as provações. Veja, os discípulos, mesmo sendo marinheiros, já velhos, eles ficaram apavorados. E se não bastasse, então Jesus aparece caminhando sobre as águas. Por que Jesus aparece caminhando sobre as águas? Para mostrar que ele tem o poder. Ele é o Criador do universo. Ele colocou as leis nesse universo, por exemplo, a lei da gravidade, tudo que sobe e desce, e tantas outras leis. Mas ele, como Criador, está acima das leis. E ele vem mostrar exatamente isso, que para ele nada é impossível, que assim como ele multiplicou os pães, ele pode caminhar sobre as águas, e que o importante não está no pão material. A importância nossa tem que estar nessa intimidade com Deus. Veja o que fala São João Crisóstomo. O homem é mais precioso aos olhos de Deus do que a criação inteira. É para ele que existem o céu, a terra e o mar e a totalidade da criação. E é a salvação dele que Deus atribui tanta importância que nem sequer poupou o seu Filho único em seu favor,
pois Deus não cessou de tudo empreender para fazer o homem subir até ele. Ele fê-lo sentar à sua direita. Então a gente vê aqui o esforço de Deus para que gere essa intimidade. E essa intimidade não quer dizer que só eu vou fazer uma oração de qualquer jeito, eu vou na missa de qualquer jeito para cumprir o preceito, que eu vou ter essa intimidade. Muitas vezes, quando Jesus permite que a nossa vida enfrenta as tempestades, é para que nós criemos essa intimidade com Ele. Quantas vezes a gente vê uma família que não se dava mais, não tinha tempo para ir na igreja, não tinha tempo para nada, e uma doença muito grave em alguém da família, a família se junta novamente, a família releva aquelas intrigas que existiam entre eles, a família se junta. É isso que Jesus quer de nós, é essa intimidade. Santo Agostinho vai dizer que há mais alegria no céu pela salvação de uma alma do que pela criação de todo o universo. Olha o valor que tem a nossa alma. E é por isso que Jesus permite provações na nossa vida, para que nós não nos queiramos tomar a sétima moeda. Que nós tenhamos isso na consciência. Devolver para Deus o domingo, né? Buscar fazer as coisas santas, buscar ir na igreja, a visita aos doentes, servir em algum retiro dentro da igreja. É para isso que serve o domingo. E essa sétima moeda pertence para Jesus. Se nós a tomarmos, a infelicidade vai ser muito maior do que no tempo que nós éramos mendigos, que não tínhamos nada. Deus te abençoe, bom dia.